juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Queria convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias lá no final, em 1 de Pedro, capítulo 1. Lá no final da sua Bíblia, Epístola de Pedro, capítulo 1. Eu vou destacar uma palavra deste verso. Em seguida, vamos ler um outro texto e eu vou destacar uma outra palavra deste outro texto. Diz assim, 1 de Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento do Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Quero destacar nesse versículo a palavra peregrinos. Eleitos de Deus, peregrinos dispersos por vários lugares, diz Pedro. Agora olhem do lado no capítulo 2, versículo de número 4. 2, versículo número 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdotes, santo ou sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito nas Escrituras. Sacerdócio santo. Duas palavras, então, para começar, e eu convido a sua atenção para elas. Peregrinos e sacerdotes. Somos isso, irmãos. Sacerdotes e peregrinos. O que significa isso? Que lições podemos tirar destas duas palavras, do significado destas duas palavras, nesse domingo? Sacerdotes e peregrinos. Então nós vamos para Gênesis capítulo 12, primeiro livro da Bíblia, bem fácil de encontrar, para falarmos sobre peregrino, sobre sacerdote. Gênesis capítulo 12, diz assim o versículo 1, primeiro livro da Bíblia, fácil de encontrar, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como Deus lhe ordenara, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam esta terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência eu vou dar esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar de dedicação ao Senhor
e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Se formos falar de peregrinação, se vamos falar de sacerdócio, Abraão é uma inspiração para nós, é um exemplo para nós nessa manhã. Primeira palavra aqui é sobre o que significa peregrino. Significa aquele que sai de sua terra e não tem um destino definido, final, não sabe o destino final, onde vai chegar. Também o peregrino, ele não vive apenas para esse mundo aqui. Vamos diferenciar aí peregrino de andarilho. Bem, irmãos? Destacar aqui Abraão como um peregrino, aquele que sai por uma ordem de Deus. Ele não vive apenas para esse mundo. Ele sabe que está a caminho de algo maior. Caso de Abraão. E o sacerdote é aquele escolhido por Deus para representar o povo diante de Deus e representar Deus diante do povo. Peregrino sai, orientado por Deus, para um lugar que só Deus sabe, que Deus conhece muito bem. Sacerdote é aquele que se coloca entre o povo e Deus, faz a ponte de ligação entre o homem e Deus. Irmãos, não vamos ficar lá longe, não vamos ficar em Abraão, não é isso que eu desejo nessa manhã. Eu quero trazer esse texto para nós, para a sua vida, para a minha vida. Você é peregrino aqui nesse mundo. Deus permitiu o seu nascimento, a sua vinda a esse mundo, e você agora anda como um peregrino orientado por Deus, com um propósito de Deus para a sua vida. Porque o seu Deus, meu irmão, é o mesmo Deus de Abraão. Você também está aqui como um sacerdote. Quantas vezes quantos crentes, quantas pessoas se dizem salvas e frequentam uma igreja e não têm ideia, não sabem desta grande verdade. Olha, peregrino seguindo orientação de Deus. Sacerdote, aquele que faz a ponte de ligação entre as pessoas e Deus. Não, irmãos, não era apenas Abraão que era isso, peregrino e sacerdote. Não era só Abraão. Cada um de nós, vamos trazer essa história, vamos trazer esse texto para hoje, para as nossas vidas. Passamos este ano como um peregrino, ou seja, na nossa jornada, cada dia, cada semana, orientados por Deus. Passamos este ano como sacerdotes, fazendo a ponte entre aquelas pessoas que não conhecem a Deus e o Deus verdadeiro. Passamos este ano lembrando disso, dessas duas verdades. Quem sabe nem nos damos contas, não percebemos dessa missão, dessa verdade. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho em Abraão como peregrino. Versículo 1, você ainda está com a Bíblia aberta aí, em Gênesis 12. Diz, saia da tua terra. Palavra de Deus para Abraão. Versículo 4 diz, então partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Versículo 5 diz, partiu com familiares em direção a Canaã.
Versículo 8 diz: dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel. Versículo 9 diz: Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Viram? Partiu, prosseguiu, não parou, Deus orientando, ele prosseguindo na sua caminhada, naquilo que Deus tinha para a sua vida. E Abraão, irmãos, não sabia direito, ou não sabia para onde ele ia, mas ele sabia com quem ele ia. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada, tá bem, irmãos? Com quem ele ia. E nós sabemos com quem passamos o ano, com quem poderemos andar, porque nós temos a palavra em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias até o final. Então, Abraão, hoje de manhã, é uma inspiração para nós. 75 anos de idade, vida pronta, vida acomodada, um homem rico, muita riqueza, muitos empregados, muitos animais, rebanhos, um homem rico. 75 anos é a idade para se aposentar, para parar. Chega, agora não faço mais nada, não sigo mais para lugar nenhum, não vou mudar, não preciso disso. 75 anos, Deus chega em Abraão e desestabiliza por completo a sua vida. Quem anda com Deus, quem tem experiências com Deus, a qualquer momento, Deus desloca a gente, tira a gente do cesto ou do ninho, do nosso bem-estar, da nossa comodidade. Agora está tudo bem, agora está tudo em paz, agora está tudo bem, os filhos estudando, a casa própria paga, está tudo bem. E Deus, de repente, chamando você para algo especial. Deus chamando você para fazer algo especial no seu reino, na sua obra. Ser peregrino. Capítulo 23 de Gênesis diz que Sara, a esposa de Abraão, morreu. E então Abraão vai falar com os hititas. Ele está habitando a terra dos hititas. Terra estranha, uma terra que não era dele. E ele diz aos hititas: eu sou peregrino, não tenho parada certa. Me concedam um pedaço de terra para enterrar a minha mulher. E então, no versículo 5, os hititas respondem, dizem a Abraão: o Senhor é um príncipe de Deus entre nós. Pode escolher o lugar que quiser para sepultar a sua esposa. Outras versões dizem: o Senhor Abraão, o Senhor é um anjo de Deus entre nós. Pode escolher o lugar que você quiser para fazer o sepultamento da sua esposa. Que testemunho, que testemunho. O Senhor Abraão, é um anjo de Deus entre nós. O que os nossos familiares dizem a nosso respeito? O que os nossos familiares disseram a nosso respeito nesse ano que terminou? Fulano, pastor fulano, irmão fulano, é um anjo de Deus em nossa família. É um príncipe de Deus na nossa igreja. É um anjo de Deus aqui no nosso trabalho. Meus irmãos, que testemunho lindo, que inspiração.
O testemunho, a biografia de Abraão é resumida nessa frase. Aquele povo estranho convive um pouco com Abraão e chega a essa conclusão, dá essa biografia dele em poucas palavras. O Senhor é um anjo de Deus entre nós. Pode fazer o que o Senhor desejar em nossa terra. Minha oração como pastor, irmãos, é que nesse ano que passou, a gente possa ter dado um bom testemunho. O que falam a seu respeito seja uma inspiração para as outras pessoas. Nessa sua peregrinação, nessa sua caminhada aqui nesse mundo, o que as pessoas têm falado a nosso respeito, a respeito da nossa igreja, o que as pessoas pensam sobre nós. Que fala maravilhosa daqueles estrangeiros que não conheciam o Deus de Abraão. Nós conhecemos o Deus de Abraão, servimos o mesmo Deus. Olha, irmãos, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Que grande responsabilidade. Esses dias na classe da Escola Bíblica Dominical, nós estávamos falando sobre aceitar Jesus e seguir os passos de Jesus e seguir os ensinamentos do Sermão da Montanha. E no final do estudo a gente chegou à seguinte conclusão: ser crente não é nada fácil. Nada fácil. A gente não sabia onde ou o que aconteceria conosco depois de aceitar Jesus como Salvador. Não sabíamos. Ao longo da caminhada, ao longo da peregrinação, é que nós vamos ver, vamos percebendo o privilégio que é servir a Deus, usufruir a salvação em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo a responsabilidade, o preço de ser um crente nesse mundo que está sem Deus, sem esperança, desmoronando. Podemos perceber isso com facilidade. Só fechando esse ponto aqui, irmãos, o que as pessoas dizem a nosso respeito? Se o seu parente, o seu colega de trabalho tivesse que resumir você diante de numa reunião familiar, numa reunião de trabalho, o que seria dito a seu respeito? Os hititas viram Abraão, ficaram impactados, a forma como ele obedecia a Deus, como ele andava na presença de Deus. O Senhor, poderíamos exagerar, não é? Dizendo, botando palavras na boca dos hititas, o Senhor não é um homem, o Senhor é um anjo de Deus entre nós. Que inspiração! Por que eu digo inspiração? Por que falamos assim de Abraão nessa manhã, irmãos? Porque o Deus de Abraão é o nosso Deus. E Ele quer fazer a mesma obra que fez na vida dos seus servos, que estão registrados na palavra, a mesma obra Ele quer fazer na nossa vida também. Peregrinos, partiu, andou, partiu, saiu dali, o tempo todo, Deus acompanhando Abraão, ao ponto de quando a esposa morre, ele não tem um pedaço de terra para sepultar a sua esposa. Precisa pedir um pedaço de terra. Versículos 2 e 4, irmãos, eu passo para o meu segundo ponto com vocês nessa manhã. Diz assim: farei de você um grande povo, Abraão, e o abençoarei.
Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Tudo isso se cumprindo. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Você será abençoado e você vai abençoar. Em outras palavras, Deus diz para Abraão: Abraão, você vai ser um canal de bênçãos. Através da sua vida vai jorrar bênçãos sobre a vida de todos aqueles que estiverem próximos de você. Vai jorrar bênçãos. Eu vou te abençoar para você ser uma grande bênção por onde você andar, Abraão. No mar, o normal no mar é que tenha 3% apenas de sal nas águas. 3%. Ou no Mar Morto, a quantidade de sal nas águas do Mar Morto é de 33%. A salinidade ali é de 33%. O Mar Morto tem esse nome porque ele só recebe águas. Ele não deságua em outras direções. Mar Morto. Você tem sido abençoado. Não seja como o Mar Morto, que só recebeu bênçãos, mas que você também possa ser um abençoador. Que você seja mais abençoador ainda. Abençoe mais pessoas ainda. Através da sua vida, através da sua fala, através da sua conduta. Eu não sei se nesse ano que passou eu disse isso, mas eu devo ter dito aqui deste púlpito que nossos parentes, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, não estão interessados em ler a Bíblia. Não sei se você já tiveram a triste experiência de dar uma Bíblia de presente para um parente seu, um amigo seu. E aí você faz aquele embrulho bonito, aquela bolsa de presente bonita, leva até o seu amigo, a sua amiga. Dali 6 meses, você volta à casa dele e pergunta: e a Bíblia que eu lhe dei, você leu? Você tem lido a Bíblia? E ele vai lá no armário, irmão, guarda-roupa, numa gaveta, e tira a Bíblia ali do mesmo jeito que você deu de presente para ele. O mesmo papel, a mesma bolsa, a mesma fita que você colocou. Está aqui, pastor, ó, guardada. Olha, tem até hoje o presente que o Senhor me deu. Tive já essa experiência, irmãos. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque o mundo, irmãos, está pouco interessado em ler Bíblia, em ler a Bíblia. O mundo está interessado, nossos parentes estão interessados em ver a Bíblia na nossa vida. Se a gente vive conforme a Bíblia, para nos julgar, para nos analisar, eles conhecem a Bíblia. A Bíblia que o mundo está lendo é a nossa vida. A nossa vida. Que Deus nos ajude, irmãos. Abençoamos tantas pessoas no ano que passa, como igreja e também individualmente, e também como famílias. Abençoamos muitas pessoas, mas que possamos abençoar muito mais.
Deus esteja presente em nossa vida para a gente ser muito mais bênção do que no ano que finda. Você será, Abraão, abençoado para abençoar. Você não vai reter as bênçãos, você vai ser um distribuidor de bênçãos. Esse mesmo princípio se aplica à nossa vida, meus irmãos, nesses dias. Como esse mundo, como as pessoas do nosso prédio, como as pessoas da nossa vizinhança, como as pessoas no nosso trabalho precisam ser abençoadas, irmãos. E qual é a maior bênção, irmãos, que eles precisam receber? Você sabe. Qual é a maior bênção que eles precisam alcançar? A salvação em Cristo Jesus. Lamento informar o irmão, a gente de repente gostaria que fosse assim, mas Deus não vai mandar um anjo para falar de Jesus na sua família, no seu trabalho. Porque anjo não tem experiência de pecado. Anjo nunca esteve longe de Deus. Nós sabemos o que é estar longe de Deus, encontrar Deus, entregar nossa vida a Jesus, aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Nós sabemos o que é isso. Nós sabemos. A maior bênção que aqueles que estão ao nosso redor precisam é a salvação em Cristo Jesus. E não tem outra forma de eles conseguirem isso, senão através de vocês, através da sua vida. E nós podemos, irmãos, alcançar somente a nossa geração, somente aqueles que estão na nossa faixa de idade, ou menos, um pouquinho mais, só aqueles. Depois partimos. Será que vamos deixar pessoas abençoadas com a salvação, para que elas continuem abençoando outros com a mensagem do Evangelho e encontrando Jesus como Salvador? Essa é uma oração que a gente pode fazer nesses tempos tão difíceis, que as pessoas estão com tantas coisas, com tantas preocupações na sua mente. E a nossa segurança, nossa única segurança é Jesus, é estarmos com Deus em nossa vida, em nossa casa. E Deus disse para Abraão ainda, no versículo 6 e 7, você vai ser sacerdote, Abraão. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que havia lhe aparecido. Sua descendência darei esta terra. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. O apelido de Abraão na Bíblia é o construtor de altares. Se não, rapidamente aqui, 4 altares que Abraão construiu. Interessante. Aqui em Gênesis 12, 6 e 7, ele levanta um altar em Siquém, onde Deus havia falado com ele. Levanta um altar ali, pedras, e um altar, e um sacrifício de animal. E ele prossegue, no versículo 8, diz que ele construiu um altar entre Ai e Betel, 2 cidades. Na caminhada entre Ai e Betel, ele constrói outro altar. Versículo de número 8, do texto que nós acabamos de ler. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali
Um altar dedicado ao Senhor. Segundo altar que Abraão constrói. Sabe o que significa a palavra Ai? Cidade de Ai? Significa, irmão, monte de ruínas. O significado de Ai é esse. O significado da palavra, ou da cidade, ou do nome Betel, é casa de Deus. Então, o monte de ruínas, Abraão deixou para trás. Aí ficou para trás. E agora ele quer a casa de Deus, ele quer a presença de Deus. E então em Betel, a presença de Deus na sua vida. Em Gênesis 13, irmãos, 14, Abraão separa-se do seu sobrinho Ló e levanta um altar. Interessante, uma intriga, uma briga feia entre o tio e o sobrinho, e depois que as coisas são resolvidas, o texto bíblico diz, versículos 14 a 18, do capítulo 13, se você ler aí do lado, a gente vai ver Abraão construindo um outro altar, assim que resolveu a situação com seu sobrinho Ló. E põe o nome nesse altar, altar da comunhão. Interessante. Não tinha acontecido uma briga, e uma briga difícil, ao ponto de eles se separarem. Não davam mais para andar juntos. Então Abraão chega para o sobrinho e diz, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Infelizmente, filho, não dá mais para a gente andar juntos. Então, pode escolher. E Ló escolheu a parte melhor, das campinas, onde havia água, onde havia pasto. E Abraão disse, tudo bem, siga para lá. E ele ficou com a parte pior de terras. Quando o sobrinho se afastou, o sobrinho viajou, o sobrinho saiu, ele levanta um altar, e o nome desse altar é o altar da comunhão. Em outras palavras, irmãos, Abraão está agradecendo por tudo que aconteceu na vida dele. Até as desavenças, ele tirou lições. Né? E se tem um lugar onde tem desavença, é onde, irmão? Na família, né? Tem uma brincadeira rolando por aí que a moça pergunta para o senhor de idade, como é que faço para ser tão feliz como o senhor é? E o senhor idoso responde, sai do grupo de WhatsApp da família. Até na circunstância difícil, ele agradece. Ele levanta um altar. Então, que lição para nós também. Que temos netos, alguns, quem sabe, bisnetos. O vô, o tio mais velho, ministrando para aquele sobrinho imaturo, não sabia o que dizia, que chegou com a reclamação em relação lá aos pastores que estavam disputando o pasto, disputando as águas. E em Gênesis 22, de 1 a 14, nós temos Abraão levantando o altar, que a maioria de nós conhece, sabe, Monte Moriá,
onde ele é desafiado por Deus a colocar ali seu filho Isaque, sacrificar Isaque naquele altar. O filho que ele tanto esperou, o filho que ele tanto amava. Deus diz para Abraão: me devolve esse filho, me devolve. Vá a Moriá, faça um altar e sacrifica o menino. Eu te dei, mata ele, me devolve ele. Eu imagino como deve ter sido aqueles 3 dias de viagem de Abraão com seu filho Isaque até o Monte Moriá, onde levanta o altar, mas Deus interfere, Deus o abençoa, e ali Abraão prova a sua fé em Deus. Se Deus me deu no passado, e agora Ele quer de volta, Ele pode me dar de novo. Então Ele entrega. Monte Moriá. Por isso que o profeta Isaías diz no capítulo 41, versículo 8, falando de Abraão, o profeta diz: Abraão, o amigo de Deus. O amigo de Deus. Irmãos, só lembrando, somos sacerdotes, construtor de pontes. Esse é o significado da palavra sacerdote. Nós construímos pontes entre as pessoas que não têm Deus até Deus. Jesus foi o perfeito sacerdote. Veio para nos salvar, nos levar de volta para o paraíso. Jesus, perfeito sacerdote. E hoje nós somos sacerdotes, pontes para as pessoas conhecerem a Jesus, alcançarem a salvação. Ponte que serve para a edificação dos nossos irmãos e também para que pessoas se tornem crentes no Senhor Jesus. No Velho Testamento, irmãos, o altar, lugar de sacrifício de animais, era feito de pedras. O animal era colocado ali, o animal era sacrificado ali, e assim, pela fé, as pessoas eram perdoadas dos seus pecados. Havia derramamento de sangue de animais. Quando sacrificavam o animal ali, que não podia ter defeitos, quem fazia isso no Velho Testamento estava colocando a sua fé no futuro, que viria um Cordeiro de Deus, Jesus, perfeito, para nos levar a Deus, nos dar salvação. No Velho Testamento, olhava-se para frente, com fé, para alcançar a salvação. E isso aconteceu, e Jesus veio. E nós, hoje, no Novo Testamento, como alcançamos a salvação? Também pela fé, só que olhando para trás, para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o centro. No Velho Testamento, pela fé, criam que Jesus viria. No Novo Testamento, nós hoje somos salvos pela fé. Cremos, sabemos que Ele já veio para nos salvar. No Velho Testamento, o altar era de pedras. No Novo Testamento, o altar foi de madeira. A cruz onde Jesus deu a sua vida por nós. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é o poder de Deus. Poder de Deus. O encontro com Jesus é transformador. Irmãos, nós temos milhares de pessoas
participando de cultos, entrando em templos cheios, mas pessoas que não estão entrando no reino de Deus, porque a cruz de Cristo não está sendo pregada, anunciada. Cruz é sacrifício, cruz é entrega, cruz é morte. Eu acho muito interessante pessoas que usam, não é, aquele cordão bonito, às vezes de ouro puro, com aquela cruz. Uma coisa linda, valiosa, cara. Será que aquela pessoa sabe o significado da cruz? Cruz é lugar de entrega, de sacrifício. Repito, irmãos, milhares e milhares de pessoas têm entrado em templos lotados, as pessoas têm entrado nos templos, mas não têm entrado no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus é preciso entender a mensagem da cruz. Paulo diz, a palavra da cruz é o poder de Deus para a nossa salvação. Então, a cruz está sendo substituída pelo eu, né? Tudo centrado no eu. Então, a cruz está sendo colocada de lado. E então, milhares e milhares de pessoas não entendem o verdadeiro significado da morte de Jesus para ser o nosso Salvador. Não entendem, porque a cruz é colocada de lado. E na igreja, então, quando vem a um culto, elas ouvem sobre prosperidade, como melhorar a autoestima, como obter sucesso, tempo de distração, tempo de encontro social, tudo isso, menos um encontro com Jesus. Nós encontramos hoje, irmãos, nós vemos hoje muita coreografia e pouca confrontação nos cultos. A gente levanta os braços, as pessoas choram, as pessoas se abraçam, as pessoas pulam, a igreja tem um ministério de dança, né? Muita coreografia e nenhuma confrontação com a cruz de Cristo, com a morte de Jesus em nosso lugar para ser o nosso Salvador. Vamos lembrar, irmãos, mais que nós somos sacerdotes, pontes, para as pessoas encontrarem Jesus como Salvador. Que para isso, irmãos, Deus nos ajude. A gente é peregrino, está de passagem aqui, E Deus contando conosco para o engrandecimento do seu reino. E Ele continua contando conosco, que não existe outro método, outro meio de povoar os céus, senão através da igreja de Jesus Cristo. Mas precisamos ser sacerdotes de verdade, literais, como a Bíblia nos diz. Que para isso, irmãos, Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Abaixe a sua cabeça onde você está. E para a gente ser peregrino, para a gente ser sacerdote, a gente precisa andar com Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, porque os empecilhos para se andar com Deus hoje são milhares e milhares.
Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nós entendemos nesta manhã, Pai, que somos peregrinos, estamos de passagem por aqui, e às vezes nos apegando a tantas coisas, Senhor, que não valem nada. Que vão ficar por aqui, que serão até motivo de discórdia no futuro, Senhor. Coisas vãs. Senhor, nos ajude a termos a ideia de peregrinos a caminho do céu. Peregrinos que têm a certeza de um dia estarem contigo na eternidade. Nos dá essa visão, Senhor, espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a exercer nosso ministério como sacerdotes, anunciando Jesus como Salvador. Temos feito isso, Deus, individualmente, temos feito isso como igreja, mas nós olhamos ao nosso redor e nós vemos, Pai, que precisamos fazer mais, mas precisamos da Tua ajuda, Senhor. Precisamos que Tu nos ajudes, Tu nos dês sabedoria, Tu nos dês unção para fazermos isso, Senhor. Nós falamos contigo no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.